Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismat Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar um conceito importante da mecânica chamado velocidade de escape. Definição: é a velocidade mínima para que um corpo de massa m, um corpinho de massa m, sujeito a um campo de gravidade de um planeta de massa mão, escape da força gravitacional que atua nele. É a velocidade mínima, pode ser lançado verticalmente. Lembrando que energia mecânica total é energia cinética, mas energia potencial. Energia cinética é mv²/2, energia potencial menos g emão, eminho, r mais h. Aqui a posição do corpo eminho, uma altura h da superfície, a massa do planeta, de raio r, g é a constante gravitacional. Vamos calcular para h igual a 0 na superfície. Mais fácil os cálculos. O valor de G é 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado, quilograma elevado a menos 2. Vamos calcular para o planeta Terra. Dados do planeta Terra: a massa 5,98 vezes 10 a 24 kg, raio da Terra 6,378 vezes 10 a sexta metro, o H igual a 0, né, na superfície, né? Então, usando a fórmula da mecânica, eminho, B, velocidade de escape ao quadrado sobre 2, menos G, E, mão, eminho, M, a massa da Terra, R, o raio da Terra. Corta eminho, igual a 0. Por que igual a 0? Porque queremos a velocidade mínima que o corpo não retorne à Terra. Porque o potencial é negativo, né? Se você lança com uma velocidade aqui, ele é atraído pela Terra. Mas vai chegar um momento que a velocidade de escape aqui, ó, vai ser igual à energia potencial. Então essa é a velocidade mínima para que o corpo lançado da superfície da Terra não volte para a Terra. Então, a energia total é igual a 0. Então vamos cortou o eminho aqui, ó. Aqui um corpo de R, M aqui na superfície, massa do planeta. Então cortou o eminho, fica aí velocidade de escape ao quadrado sobre 2 Gm sobre R. Você passa lá a raiz quadrada, né? 2 Gm raiz quadrada. Ó, observação importante. Não depende da massa do objeto. Quer dizer, se você lançar um objeto de 1 kg, de 1 tonelada, de 100 toneladas, não importa. Depende só da massa da Terra e do raio, velocidade de escape. É só característica, ó, da massa do planeta, pode ser um planeta qualquer, e o raio do planeta. Então não depende da massa do objeto. Pode ser de 1 kg, 100 toneladas, 1000 toneladas, não importa. Vamos calcular para o planeta Terra? Então, 2 vezes o valor de G, M, a massa da Terra aqui, ó, G, a constante gravitacional, pelo raio da Terra, 6,368 vezes 10 a sexta. Coloca isso aqui, raiz quadrada, tal, coloca na calculadora, 11,2 km por segundo. Essa é a velocidade mínima de um corpo de massa qualquer que se lança verticalmente da superfície da Terra. Então, a velocidade de escape da superfície de direção vertical, porque existe uma velocidade diferente, né? Se fosse horizontal, né? No sentido de rotação da Terra, ou contrário à rotação da Terra. Mas o caso mais simples aqui, nós estamos querendo ver um foguete lançando verticalmente. Então, direção vertical, 11,2 km por segundo aproximadamente. Agora, interessante, esse conceito de velocidade de escape podemos aplicar na astronomia, estudando a atmosfera de planetas e satélites. Lembrando lá da teoria cinética dos gases, a velocidade média molecular, as moléculas se agitam com a temperatura T, né? É 3kT sobre m. K a constante de Boltzmann, m é a massa molecular. Velocidade média. Depende da massa molecular da molécula. Temperatura em Kelvin, né? K a constante de Boltzmann, 3 raiz quadrada. Essa é a velocidade média. Constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 a menos 3 joule Kelvin. A massa molecular em quilo, né? Estamos trabalhando no SI, temperatura em Kelvin. Calculando a velocidade molecular do hidrogênio e do CO2 e do oxigênio aqui na Terra. A 20 graus a temperatura comum da Terra, né? 293 Kelvin. Substituindo naquela forma 3kT sobre m, você vai achar 0,1 km por segundo, oxigênio, da temperatura de 20 Kelvin, 2 km por segundo para o hidrogênio e 0,17 km por segundo para a molécula de CO2. Mais pesada, velocidade menor.
peso médio, velocidade média, a molécula H2 mais leve, 2 km por segundo, velocidade maior. Até aí intuitivo. Análise. Como as moléculas estão sujeitas à distribuição de velocidades moleculares? Aqui, ó, de Maxwell-Boltzmann. Quantidade de moléculas, frequência de moléculas, pela temperatura, no caso aqui pela velocidade. Você vê numa temperatura baixa, a velocidade média é menor. Bem coerente. Velocidade numa temperatura maior, a velocidade média é maior. Aqui, ó, tá vendo aqui? Que é o 8, que é 2 a média, que é 80 Kelvin. Então, a velocidade molecular média está sujeita à distribuição de Maxwell-Boltzmann. Existem moléculas que têm uma velocidade um pouco maior e existem moléculas que têm uma velocidade um pouco menor que a média. Distribuição estatística de Maxwell-Boltzmann. Interessante isso aí, ó. Cálculos da mecânica estatística afirma que um planeta de massa m e velocidade de escape v, em bilhões de anos ele perderá suas moléculas da sua atmosfera, se a velocidade média é maior que VE sobre 6, velocidade de escape. Em bilhões de anos, o cálculo lá da mecânica estatística vai dizer que o planeta vai perder em bilhões de anos se a velocidade molecular lá das moléculas for maior que a velocidade de escape sobre 6. Então as moléculas têm tendência a sair do planeta, mas é 1/6 da velocidade de escape. Para a Terra, da velocidade de retenção, quer dizer, 1,86 km por segundo. Quer dizer, moléculas que estão abaixo de 1,86 km por segundo na temperatura da Terra têm probabilidade de ser retida. Acima disso, perde para o espaço. Como a Terra tem 4, 5 bilhões de anos, se tivesse em sua atmosfera primitiva hidrogênio, a velocidade média de hidrogênio na temperatura de 20 Kelvin é 2 km por segundo. Então já perderia, né? Porque a velocidade de retenção é 1,86 km por segundo, 2 km maior. Então até 1,86 a Terra retém pelo campo de gravidade da Terra. Então o hidrogênio, se tivesse lá na atmosfera primitiva, já perdeu. Porque aqui a Terra tem 4, 5 bilhões de anos. As moléculas de oxigênio e CO2 ficarão retidas, porque a velocidade do oxigênio, 0,5 km por segundo, menor, ó, 1,86, são pesadas, são retidas. CO2 também são mais pesado ainda, é retido. Então, molécula leve que nem hidrogênio, então, simplesmente em 4,5 bilhões de anos, lentamente o planeta perde a sua atmosfera. Satélites também. Então, interessante, ó, Marte tem 6.790 km de diâmetro, mais ou menos 53% do diâmetro da Terra. É um planeta pequeno, a velocidade de escape é menor, 5 km por segundo, da Terra 11,2, é muito menor que a Terra. Por isso que a densidade da atmosfera de Marte é 1% da Terra. O poder de retenção dela é menor, né? E é constituído de 95% de CO2 e outros elementos pesados lá, argônio, tal, vapor d'água, alguma coisa assim. Vapor d'água não sei se tem, mas tem outros elementos de peso molecular maior, mas é 95% de CO2 e 1% da densidade, é tênue, bem fraca, explicável devido à velocidade de escape de Marte, 5 km por segundo contra 11,2. Então Marte perdeu muito mais rapidamente, em 4,5 bilhões de anos, a sua atmosfera. Bem lógico, bem intuitivo. Aí você entende por que Marte tem pouca atmosfera. A velocidade de retenção, 0,83 km por segundo, bem menor que a Terra, né? Que é 1,87. Conclusão, a capacidade de retenção da atmosfera de um planeta depende da sua massa, apenas, e da temperatura média de sua superfície. Né? Vimos a forma, a velocidade molecular é 3kT sobre m. Então tem a temperatura média. No caso da Terra colocamos 20 graus centígrados. Marte vai ter que colocar lá menos 50, mais ou menos. Dependendo da velocidade molecular, quanto mais pesada a molécula, mais difícil de um planeta perdê-la, né? É mais fácil o campo de gravidade reter moléculas pesadas, CO2, SO2, vapor d'água, oxigênio, hidrogênio tem grande chance de perder. Por isso que hidrogênio ou hélio, né, mais difícil, é retido em planetas gigantes, né?
Júpiter, Urano, Netuno. Então a atmosfera você vai encontrar hidrogênio. Isto é, átomos pesados têm mais chance de ficarem retidos em bilhões de anos do que os mais leves. Exemplo, O2 é pesado, CO2, SO2 são retidos. Vapor da água, H2 em vapor. Por isso que satélite e planeta com massas pequenas. Mercúrio tem um planeta de massa pequena, é raio pequeno. Não tem atmosfera, temperatura mais alta, perdeu tudo. Quer dizer, a velocidade das moléculas bem mais alta ainda, perdeu tudo. Marte tem um diâmetro mais ou menos 53% do diâmetro da Terra, reteve um pouco. Mais os gases pesados, né? CO2 principalmente. A Lua perdeu. Lua massa, o raio menor, bem menor que da Terra, simplesmente não reteve nada. Temperatura fria. Ganymedes. Aqui são os maiores satélites de Júpiter, que são o Ganymedes, Calisto e o Europa. Eles têm uma tênue atmosfera de elementos pesados, certo? Por quê? Porque apesar de estar frio, né? O planeta frio era perto de Júpiter, menos 100 graus centígrados, né? Por aí, menos 100, menos 150. Então são planetas bem frios. E eles retêm pouquinho a atmosfera. E tem uma tênue atmosfera que as sondas espaciais detectaram nesses planetas. Os dois satélites, os maiores satélites de Saturno, Titã e Rhea, também têm uma tênue atmosfera. Né? Isso comprova que o esperado pela mecânica estatística, pela mecânica. Confirma a mecânica estatística. São pequenas, atmosfera bem tênue e provavelmente de gases pesados. Não tem ou pouca atmosfera. Como a idade dos planetas do sistema solar é cerca de 4,5 bilhões de anos, foi o tempo suficiente para eles perderem sua atmosfera. Né? A idade da Terra, a idade de Marte, de Júpiter, formaram há 4,5 bilhões de anos atrás. Planetas grandes, né? Gasosos são Júpiter, Urano, Saturno, Netuno. Reteve a atmosfera e tem gás lá, metano, hidrogênio. Planetas como Terra, né, que tem um tamanho médio, reteve a sua atmosfera, principalmente oxigênio, nitrogênio, CO2, hidrogênio perdeu. Mercúrio, planeta pequeno, perdeu sua temperatura alta, perdeu sua atmosfera. Vênus tem um diâmetro do tamanho da Terra, tem atmosfera, muito CO2, SO2, gases pesados, e mesmo assim tem um efeito estufa lá de alta temperatura, mas tem atmosfera bem densa. E aqui fica assim. Então, para você entender por que o planeta ou satélite tem atmosfera ou não e quais são os elementos constituindo se são gases pesados ou leves, você entende, utilizando apenas a mecânica, um pouquinho de conceito de mecânica estatística e de mecânica, velocidade de escape. Aí a gente entende porque que um satélite, os 4 satélites de Júpiter, 2 satélites de Saturno e os planetas pequenos, uns têm atmosfera, outros não. E quando tem gases pesados ou não, ou gases leves. Essa é a aplicação na astronomia. Então, quando você analisar todos os planetas, né, de Mercúrio até o planeta não Plutão, você vai ter conceitos que você pode entender se esse planeta tem atmosfera ou não. Só utilizando o conceito de velocidade de escape, que é a foto de Marte, né? Isso agora você entende, porque Marte tem 1% da densidade da atmosfera da Terra e 95% da sua atmosfera é CO2. Coerente, né? A física aplicando ferramentas na astronomia. E a astronomia depende da física. É isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.